O Caderno da Dona Aurora. Autor: Clayton Stedler. Capítulo 2. O Mundo Mágico. Naquela noite, o caderno ficou fechado, mas tive a sensação incômoda de que ele me observava. Tentei assistir a algo na transmissão vertical. A imagem chiava, o sofá era desconfortável, e minha mãe falava ao telefone, andando de um lado para o outro com o cabo do carregador preso entre os dedos, como se a bateria dela também estivesse por um fio. Subi cedo para o quarto. A chuva ainda caía, mas agora só um murmúrio persistente contra o telhado. O cômodo estava frio, meio úmido, e a jaqueta que tirei mais cedo pendia da cadeira como um bicho cansado. Abri o caderno. Uma página limpa, ainda ligeiramente enrugada pela água das horas anteriores. A caneta escorregou da minha mão, caiu no chão com um tac. Peguei, e sem pensar muito, escrevi: queria que amanhã chovesse doce de leite. Sorri sozinho. Aquilo era só uma bobagem. Claro, mas por um instante, a frase pareceu vibrar no papel, como se as letras, recém-nascidas, ainda estivessem respirando. Então o papel esticou-se, fazendo um estalo seco, como se alguém o tivesse puxado por dentro. O susto me fez recuar. A cadeira derrapou. Bati o joelho na escrivaninha e o caderno caiu aberto no chão. Fiquei ali, ofegante, olhando para ele. As letras pareciam diferentes agora, mais escuras, quase vivas. Fechei o caderno devagar, como se ele pudesse acordar. Fiquei olhando para a capa por alguns segundos, tentando rir de mim mesmo. Eu estava cansado ou sugestionado pela chuva, pelo dia cinza, por tudo. Apaguei a luz, mas o quarto não ficou completamente escuro. O brilho do poste lá fora desenhava, sobre a mesa, a silhueta do caderno. Virei para o outro lado. Tentei não olhar. Demorei um pouco, mas acabei dormindo. Na manhã seguinte, quando acordei, percebi. O céu estava cor de cimento, e o vento fazia a árvore do quintal bater na parede como se quisesse entrar. Levanta, Léo! Já está atrasado. A voz da minha mãe veio embalada em um bule de café fervendo. Era chata. Desci meio dormindo. Engoli qualquer coisa que ela chamou de pão, geleia, e saí. A rua estava cheia de poças e folhas grudadas, nada de doce de leite. Claro que não, pensei, chutando uma pedra molhada. O vento cheirava a chuva velha e escapamento. O casaco colava no braço, um cachorro sacudia as orelhas na porta de uma padaria, e por um segundo pensei em voltar para casa, mas já era tarde. Os meninos da esquina gritavam alguma coisa sobre um jogo, e a pedra que eu chutava foi parar num bueiro. Foi só ao dobrar a esquina da escola que eu vi. Um caminhão tombado, bem no meio da rua. O cheiro doce chegou antes da imagem. Denso, quente, quase enjoativo. Vapor subia do asfalto e um filete espesso escorria pela sarjeta. Marrom claro, brilhante, absurdamente doce. Leite condensado. Um dos vidros do caminhão estava quebrado, e os potes rolavam como ovos desajeitados na calçada. As pessoas paradas em volta falavam baixo, segurando as mochilas contra o peito. Um policial tentava afastar um garoto que mergulhava os dedos direto no grude espalhado. Parei, o coração deu um pulo meio torto no peito. Chovesse doce de leite, eu tinha escrito. Não era bem do céu, mas estava ali, real e doce. Entrei no colégio, fui para a sala e, durante a aula, estava ansioso para que aquilo terminasse e eu enfim pudesse ir testar a veracidade do caderno mais uma vez. Mas o relógio parecia respirar mais alto que todo mundo. O ponteiro dos segundos arrastava os pés, preguiçoso, tropeçando em cada risco do mostrador. A professora Cláudia falava sobre algo que eu já tinha esquecido antes mesmo de anotar. As vozes ao redor viravam um zumbido grosso, como moscas presas dentro de um copo. Olhei para fora, o céu ainda sujo da chuva. Pensei no caminhão, nos vidros quebrados, no leite escorrendo. Será que já tinham limpado tudo? Será que dava para sentir o cheiro doce na rua? Tentei copiar do quadro, mas as palavras vinham tortas. Cada minuto demorava a se dissolver, espesso, grudando nos pensamentos. Quando o sinal finalmente tocou, a vontade de sair me fez quase tropeçar na própria mochila. Disparei pelo portão, trombei com alguns colegas,
Fui tão rápido para casa que nem percebi nada do caminho. O sol já começava a tomar o céu e o suor minhas axilas. Ao chegar em casa, forcei a maçaneta, emperrada outra vez. Fiz mais força e abri a porta. Entrei, joguei um tênis perto do sofá, o outro no meio da sala, e logo escutei a voz da minha mãe. Léo, por que essa correria toda? Vai quebrar alguma coisa. Não respondi. Subi a escada, entrei no quarto, peguei o caderno, a caneta e me joguei na cama. Primeira página, segunda linha. Comecei a escrever. Quero ver um arco-íris. Mal terminei o ponto final e uma luz diferente brilhou no canto do quarto. Olhei para o lado e lá estava um arco-íris. Pequeno, tremulando na parede, nascido do reflexo do vidro da janela. Isso não era chato. Ao contrário, meu coração disparou. Sentei na cama. Sem piscar, o arco-íris não estava lá antes. Engoli seco, olhei para o caderno, depois para a parede de novo. Não. É impossível. Sussurrei, sentindo um riso subir, nervoso e empolgado. O caderno, ele obedeceu. Passei o resto do dia testando, no começo, coisas simples. Quero um copo de suco. E, como num passe de mágica, minha mãe surgiu à porta com o copo gelado, com gotas de água escorrendo pelo vidro. Pensei que estivesse com sede, filho. Ri sozinho, alto demais, o coração parecia uma bola quicando dentro do peito. Depois arrisquei mais. Quero que faça muito sol. As nuvens, lá fora, se abriram devagar, como se obedecessem. O sol voltou. Cada pedido me fazia tremer entre o medo e surpresa. Eu não sabia se ria, gritava ou se escondia o caderno. Mas, quando escrevi quero ver meu pai sorrir, nada aconteceu. Fiquei olhando para a página, esperando, como se o papel fosse me dar uma resposta. O silêncio foi tão pesado que quase dava para escutar. Fechei o caderno devagar. Talvez ele só funcionasse com coisas pequenas, coisas fáceis. Ainda assim, aquela página ficou na minha cabeça o resto do dia. E nos dias que seguiram, escrevi outras frases. Queria que a aula de matemática fosse cancelada. Na manhã seguinte, a professora não apareceu. Um vazamento inundou metade da escola. Queria uma nota de 50 dentro da minha mochila. A nota apareceu entre dois cadernos embolorados. Cheirava a mofo, mas era real. Comprei um salgadinho na cantina. Queria que a prova de história sumisse. Sumiu. O professor culpou a impressora e disse que o destino tinha poupado todos dessa tortura. Tudo acontecia, tudo, mas foi na sexta-feira que o caderno começou a mudar. As bordas das páginas queimavam devagar, como se o papel envelhecesse a cada frase escrita. Algumas palavras traçadas à noite sumiam de manhã, deixando só o borrão fino da tinta como uma sombra. Uma vez, deixei o caderno aberto na mesa. Quando voltei, 3 páginas haviam desaparecido, não arrancadas, engolidas por dentro. E aí começaram os sonhos. Primeiro, sombras, depois vozes debaixo da água, sussurros que pareciam vir da própria madeira da casinha, ou das folhas presas no telhado. Depois frases, volte onde começou. Repetida, como uma gota eterna pingando dentro da cabeça. Essas coisas estavam me assustando, e minha mãe não ajudava. Ela chegou no meu quarto, jogou uma camiseta na cama. Eu apenas olhei, depois voltei a me concentrar no caderno. Léo, você vive com essa cara de quem comeu sabão? Não vai me dizer o que está acontecendo? Nada. Nada, porque já tem dias que não fala coisa com coisa. A gente já vive num apartamento pequeno. Léo, não tem espaço aqui para você se esconder dentro de si mesmo também. Eu estou bem. Não está, mas tudo bem. Quando quiser falar, eu escuto. Afinal, eu não faço nada a não ser trabalhar e sustentar a casa para depois encontrar um garoto mal-humorado. Ela bateu a porta. Eu faço tudo nessa casa. Ninguém me ajuda com nada. Mentira, ela nunca escutava até o fim. Naquela noite, sentei na cama, com a caneta na mão. O caderno me olhava. A luz do abajur piscou uma vez. O som da rua parecia distante demais, como se minha janela desse para outro lugar. Respirei e escrevi devagar. Queria morar num lugar onde tudo fosse mais mágico. A tinta brilhou um segundo a mais do que devia, pisquei. E quando abri os olhos, o chão começou a tremer.
O tapete sumia sob meus pés. Tudo girava devagar, como se a gravidade tivesse esquecido de mim. A parede se dissolveu em letras, a janela virou bruma e o caderno. O caderno começou a derreter palavras que flutuavam no ar, como pedaços de um livro em construção. Senti o vento, mas não era vento de cidade. Era um ar úmido e cheio de cheiro de páginas velhas, açúcar queimado, folhas viradas. O mundo piscou e então se abriu. Just split screen hearts, same scene torn apart. You on your side, me on mine, both pretending we'll be fine. Yeah, split screen hearts, same wound, different scars. We keep watching from afar, like we don't know who we are. She laughs in a hallway, too loud. Comes home and the sound cuts out mascara on her makeup.